Cerumin, você já conhece essa medicação? Está utilizando ou o seu médico prescreveu para você colocar nos seus ouvidos? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar muito sobre essa medicação, qual a importância, qual a indicação, como é que você deve usar essa medicação, com que frequência, as contraindicações, os efeitos colaterais, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Nosso canal está crescendo no dia a dia e a gente já passa da marca de 13 milhões de visualizações. Então, se for um conteúdo que lhe interessa, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você não perder nada, tá bom? E se quiser também me ajudar, aproveita e peço para compartilhar com amigos e familiares que você acredita que vai ser importante para ele, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, Cerumin realmente é uma medicação, né, que a gente costuma prescrever aqui no consultório para que tipo de paciente? É geralmente aquele paciente que tem uma cera impactada, tá? Muitas vezes existem pacientes que são bastante produtores de cera e que precisam frequentemente fazer a remoção. Eu recomendo fortemente que, se for o seu caso, se você tiver cera, produção de cera em excesso com frequência, eu recomendo você ter aquele seu otorrino preferido para você com frequência procurá-lo para ele fazer a remoção, tá bom? O que acontece? Muitas vezes essa cera impactada, primeiro, vai te causar ouvido abafado, né? Fica com o ouvido tampado, pode ser um ou os dois, certo? Muitas vezes pode causar dores no ouvido, porque ela vai acumulando e vai pressionando a pele. E pode inclusive causar zumbidos, certo? Aquele barulhinho chato no ouvido. A cera impactada é um forte causador de zumbido, certo? Sem tirar aí a possível causa de otite, certo? Por conta do que a pressão da cera faz. Então, a gente costuma prescrever o Cerumin para os pacientes que tem cera impactada, que está dura, que está seca, que o otorrino muitas vezes nem consegue tirar aqui no consultório. Então, essa, sem dúvida, é a melhor indicação, tá? Agora, Renato, com que frequência? Pessoal, vai depender de cada paciente. Tem pacientes que produzem cera em muita quantidade a cada 3 meses. Tem pacientes que produzem cera a cada 6 meses. Tem pacientes que vai precisar ficar vindo tirar cera anualmente. Então, vai depender de cada caso, certo? Então, a melhor indicação é aquela que você vai no seu médico, ele vai ver que o que está entupindo é a cera e aí ele vai prescrever o Cerumin, tá? Eu não recomendo você ficar pingando o Cerumin toda vez que você sentir seu ouvido abafado, porque muitas vezes a causa desse abafamento não é a cera. Pode ser uma otite externa, pode ser um líquido que está lá dentro do seu ouvido, ou seja, uma otite serosa. Pode ser uma infecção na membrana do tímpano, tudo isso causa abafamento de ouvido. E já pensou? Você está com otite, certo? Com infecção e está lá pingando o Cerumin. Pode muitas vezes até piorar a situação, tá? Então, tenha cuidado, a melhor indicação de Cerumin é para cera impactada, seca, ressecada no conduto auditivo, tá certo? O que eu coloquei mais aqui? Como é que você deve usar o Cerumin? Geralmente, quando a gente prescreve aqui, a gente costuma prescrever ali, ó, 3 a 5 gotas por 3 a 4 vezes ao dia, ou em uma ou nas duas orelhas. Aí vai depender de cada caso, né? Se o paciente estiver nas duas, vai pegar nas duas, certo? Então, ali 3 a 5 gotas, 3 a 4 vezes ao dia, a depender de cada caso. Muitas vezes a gente... por quanto tempo, Renato? Ali normalmente por 5 a 7 dias, certo? Mas a depender do caso, a gente pede até para o paciente vir um pouco antes no consultório. Por quê? Porque quando o paciente pinga essa cera, certo? A sensação de abafado pode até piorar. E eu sempre falo para o paciente, olha, quando você estiver lá no segundo dia, no segundo, terceiro dia, o teu ouvido vai ficar mais abafado. Isso por quê? Porque a cera vai absorver o remédio e ela vai meio que inchar. Ou seja, vai ficar mais abafado e é normal. E o que é que eu falo? Continua pingando, sinal de que a cera está absorvendo. Isso vai facilitar a remoção. Geralmente, quando a gente passa o Cerumin para o paciente, eu peço para esse paciente retornar ao consultório 5 a 7 dias depois.
para fazer a aspiração ou a lavagem ou a remoção com cureta, tá? Inclusive tem um vídeo que eu falei sobre as 3 formas de retirar cera aqui no consultório. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Então, geralmente a gente pede para o paciente retornar, né, geralmente com 5 a 7 dias para remover essa cera. Depois que o paciente volta, tá, que a gente faz essa limpeza, aí eu sempre oriento, tá? Eu oriento o paciente a ficar voltando de 4 a 6 meses para a gente ver se já houve produção excessiva de cera. Tem pacientes que já se conhecem, Renato, a minha cera já produz muito rápido, né? Com 3 meses eu já preciso voltar. Renato, a minha cera é somente anual, eu faço uma lavagem anual, uma limpeza anual. Tudo bem, isso facilita muito, tanto para a gente como para você, para o paciente, né? Então, assim, o interessante é você entender a sua velocidade de cera, de produção de cera. Renato, e os cotonetes? Posso utilizar? De jeito nenhum, pessoal. Não pode utilizar dentro do ouvido, tá? Por quê? Porque o cotonete pode empurrar a cera. Você vai colocar lá o cotonete sai sujo, você pensa que limpou a cera, mas na verdade tirou um pouquinho e empurrou o resto. Produziu, usou o cotonete, saiu sujo. Tirou um pouquinho e empurrou o resto. Empurra, impacta a cera. Por isso que você não deve realmente utilizar os cotonetes. Os cotonetes a gente costuma utilizar, ó, aqui do lado de fora, nessas entranhas aqui da orelha. É a melhor realmente indicação, tá certo, Renato? Efeitos colaterais, certo? E contraindicações. Realmente, o paciente está contraindicado a usar aqueles pacientes que têm alguma sensibilidade, porque muitas vezes ocorre uma irritação ao redor da pele da orelha, principalmente em crianças. A pele da criança tem menos defesa e aí pode acontecer essa sensibilidade na pele. Então, se acontecer com você, não use mais o Cerumin, tem outras substâncias que podem substituir, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo falando sobre o uso do Cerumin nos episódios de cera impactada. Somente nesses casos é recomendável, tá bom, pessoal? Então é isso, se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe também com familiares. Até o próximo vídeo, pessoal, tchau!